Os médicos já haviam desistido do bilionário. Mas a faxineira tem uma ideia que salva sua vida. Antônio Pereira da Silva estava há 3 semanas deitado naquela cama do Hospital Santa Casa, em São Paulo, sem dar sinais de melhora. Os médicos mais respeitados do país já haviam tentado todos os tratamentos possíveis, mas o bilionário permanecia em estado vegetativo após o acidente que sofrera em sua empresa de construção. Foi quando Conceição Santos, a faxineira que limpava os quartos da ala particular, notou algo que todos os outros haviam ignorado. Enquanto passava o pano no chão e cantarolava baixinho uma velha canção sertaneja, ela percebeu que o dedo mindinho de Antônio se movia sutilmente no ritmo da música. Doutor Henrique, o senhor precisa ver uma coisa, disse Conceição, aproximando-se do médico responsável pelo caso. Não agora, Conceição. Estou ocupado, respondeu o doutor Henrique Monteiro, sem nem levantar os olhos dos papéis que analisava. Mas é sobre o paciente do quarto 315. Ele... Conceição, por favor. Já conversei com você sobre isso. Não interferira no tratamento dos pacientes. A mulher de 62 anos, que trabalhava naquele hospital há mais de 20 anos, sabia que não seria levada a sério. Tinha apenas o ensino fundamental incompleto, enquanto aqueles médicos eram formados nas melhores universidades do país. Mas ela havia visto algo. Tinha certeza. Naquela tarde, Conceição voltou ao quarto de Antônio durante seu horário de limpeza. O homem de 45 anos estava imóvel como sempre, conectado a diversos aparelhos que monitoravam suas funções vitais. Sua barba por fazer e os cabelos despenteados contrastavam com a imagem do empresário bem-sucedido que aparecia nos jornais. "Boa tarde, seu Antônio", sussurrou ela, como fazia todos os dias. "Vim aqui limpar seu quarto e fazer uma companhia para você." Conceição começou a cantar baixinho enquanto organizava o ambiente. Era uma música que sua mãe cantava quando ela era criança, lá em Caruaru, no interior de Pernambuco. Luar do sertão, ó, que saudade do sertão. Foi então que ela viu novamente. O dedo mindinho de Antônio se mexeu. Não era imaginação sua. "Meu Deus do céu", murmurou aproximando-se da cama. "O senhor está me ouvindo, não está?" Conceição olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha no quarto. Então, corajosamente, segurou a mão fria de Antônio e continuou cantando. Desta vez, não apenas o dedo se moveu. Ela pôde sentir uma leve pressão em sua mão. "Enfermeira! Enfermeira!" gritou, correndo até o corredor. "Por favor, venha ver." A enfermeira Júlia Mendes, uma jovem de 28 anos recém-formada, atendeu ao chamado. "O que foi, dona Conceição?" "O paciente do 315, ele está reagindo. Eu juro por Deus, ele apertou minha mão." Júlia entrou no quarto e verificou os monitores. Tudo normal. "Dona Conceição, a senhora deve ter imaginado. Os sinais vitais dele estão estáveis, mas não há indícios de consciência. Mas eu vi, ele mexeu o dedo quando eu cantei. A senhora sabe que às vezes nossa mente nos prega peças quando queremos muito que algo aconteça", disse Júlia com gentileza, mas sem acreditar realmente. Conceição saiu do quarto desanimada, mas não convencida. Ela sabia o que havia visto. Aquela noite, em sua pequena casa na periferia de São Paulo, ela contou para sua filha Márcia sobre o incidente. "Mãe, a senhora trabalha tanto naquele hospital que já está vendo coisas", disse Márcia, uma mulher de 40 anos que trabalhava como vendedora em uma loja de roupas. "Não é paranoia, menina. Eu sei o que vi." "Mãe, esses médicos estudaram a vida toda. Se eles dizem que não tem jeito, é porque não tem mesmo." Conceição ficou quieta, mas por dentro, uma voz lhe dizia que não devia desistir. Na manhã seguinte, ela chegou mais cedo ao hospital, determinada a provar que estava certa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. O Dr. Henrique Monteiro estava conversando com o Dr. Roberto Andrade, o neurologista responsável pelo caso, quando Conceição se aproximou novamente. "Doutor, por favor, me dê só 2 minutos para mostrar uma coisa." "Conceição, quantas vezes preciso falar que..."
2 minutos, doutor. É tudo que eu peço. O doutor Roberto, um homem de 55 anos com cabelos grisalhos, olhou para a faxineira com curiosidade. Deixe ela falar, Henrique. O que é, dona? Conceição Santos, doutor. Trabalho aqui há 20 anos. Ontem eu notei que o paciente do 315 reagiu quando eu cantei uma música. Que tipo de reação? Ele mexeu o dedo mindinho e apertou minha mão. Os 2 médicos se entreolharam. Dona Conceição, disse o doutor Roberto com paciência. Movimentos involuntários são normais em pacientes em estado vegetativo. Não significam consciência. Mas, doutor, não foi involuntário. Foi no ritmo da música. E ele apertou minha mão na hora certa da canção. Coincidência, disse o doutor Henrique. Por favor, volte ao seu trabalho. Conceição não se deu por vencida. Durante o restante da semana, ela observou Antônio cuidadosamente sempre que estava limpando seu quarto. E sempre acontecia a mesma coisa. Quando ela cantava, ele reagia de alguma forma. Na sexta-feira, ela decidiu conversar com Júlia, a enfermeira jovem que parecia mais aberta a ouvir. Júlia, você pode me fazer um favor? Claro, dona Conceição. O que é? Venha comigo ao quarto 315 e observe os monitores enquanto eu canto para o paciente. Júlia hesitou por um momento, mas algo na sinceridade da faxineira a convenceu. Está bem, mas só por alguns minutos. As 2 entraram no quarto onde Antônio permanecia imóvel. Júlia posicionou-se próxima aos monitores enquanto Conceição se aproximou da cama. Seu Antônio, hoje eu trouxe a enfermeira Júlia para ela ver que o senhor está me ouvindo. Vou cantar aquela música de novo, tá bom? Conceição começou a cantar Luar do Sertão, com sua voz doce e melodiosa. Quase imediatamente, Júlia viu algo nos monitores que a fez arregalar os olhos. Dona Conceição, pare um momento. O canto cessou e os monitores voltaram ao normal. Agora cante de novo. Conceição recomeçou a canção e novamente os monitores mostraram alterações sutis, mas perceptíveis. A frequência cardíaca aumentou ligeiramente, assim como a atividade cerebral. Meu Deus, sussurrou Júlia. Como a senhora descobriu isso? Eu sempre cantei enquanto trabalho. Minha mãe me ensinou que a música tem o poder de tocar a alma das pessoas, mesmo quando elas parecem não estar ouvindo. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que havia presenciado. Dona Conceição, a senhora precisa mostrar isso para os médicos. Você acha que eles vão me ouvir agora? Eu vou fazer com que ouçam. Na segunda-feira seguinte, Júlia marcou uma reunião com o Dr. Roberto e o Dr. Henrique. Ela havia passado o fim de semana pesquisando sobre terapias musicais e estimulação sensorial em pacientes com traumatismo craniano. Doutores, preciso mostrar algo para vocês sobre o paciente Antônio Pereira. Júlia, se é sobre aquela história da faxineira? É sim, Dr. Henrique, e eu tenho evidências. Júlia mostrou os registros dos monitores que havia feito discretamente durante os testes com Conceição. Vejam estas alterações nos sinais vitais. Elas acontecem especificamente quando Dona Conceição canta para o paciente. O Dr. Roberto examinou os gráficos com atenção. Interessante. Há realmente uma correlação temporal entre o estímulo sonoro e as alterações fisiológicas. Doutor, eu pesquisei e encontrei estudos sobre como a música pode ativar áreas do cérebro que permanecem funcionais mesmo em estados de consciência alterada. O Dr. Henrique parecia cético. Júlia, você está sugerindo que devemos basear nosso tratamento no que uma faxineira sem formação médica observou? Estou sugerindo que consideremos todas as possibilidades. O que temos a perder? O Dr. Roberto ficou pensativo. Henrique, você sabe que já esgotamos as opções convencionais. Talvez devêssemos investigar essa abordagem. Roberto, você não pode estar falando sério. Estou. Vamos fazer um teste controlado. Se houver resultados mensuráveis, consideraremos incluir estimulação musical no protocolo de tratamento. Conceição foi chamada para participar do teste na terça-feira. Ela estava nervosa, mas determinada a ajudar. Dona Conceição, disse o Dr. Roberto,
queremos que a senhora faça exatamente o que vinha fazendo, mas desta vez com equipamentos de monitoramento mais avançados. Claro, doutor. Qualquer coisa para ajudar o seu Antônio. A equipe médica conectou Antônio a um eletroencefalograma mais sensível e monitores cardíacos de alta precisão. Conceição se aproximou da cama como sempre fazia. Bom dia, seu Antônio. Hoje tem um monte de gente aqui querendo ver se o senhor realmente me escuta. Vou cantar aquela música que o senhor gosta, tá bem? Ela começou a cantar e, imediatamente, os aparelhos começaram a registrar alterações. Não eram apenas mudanças nos sinais vitais, mas padrões de atividade cerebral que indicavam processamento auditivo. Extraordinário, murmurou o Dr. Roberto. Há definitivamente atividade neural em resposta ao estímulo. O Dr. Henrique, mesmo relutante, não podia negar os dados que estava vendo. Como é possível? Todos os nossos testes anteriores indicavam ausência de resposta. Talvez porque não estávamos usando o estímulo certo, disse Júlia. Conceição parou de cantar por um momento. Posso falar uma coisa, doutores? Claro, disse o Dr. Roberto. Quando eu era pequena lá em Pernambuco, minha avó cuidava de pessoas doentes na nossa comunidade. Ela sempre dizia que cada pessoa tem uma música na alma e que, às vezes, é preciso encontrar a música certa para acordar a alma adormecida. Os médicos se entreolharam. Aquela explicação simples fazia mais sentido do que muitas teorias complexas que haviam estudado. Dona Conceição, disse o Dr. Roberto, a senhora saberia dizer por que especificamente essa música provoca reação no paciente? Não sei ao certo, doutor, mas tenho a impressão de que ela lembra ele de alguma coisa importante. Naquele momento, uma mulher elegante entrou no quarto. Era Isabela Pereira, a esposa de Antônio. Tinha 42 anos, cabelos loiros impecavelmente arrumados e usava roupas caras que evidenciavam sua posição social. O que está acontecendo aqui? Perguntou com voz autoritária. Senhora Pereira, disse o doutor. Henrique, estamos fazendo alguns testes com seu marido. Que tipo de testes e quem é essa mulher? Sou Conceição Santos, senhora. Trabalho na limpeza do hospital. Isabela olhou Conceição de cima a baixo com desdém. E o que uma faxineira está fazendo no quarto do meu marido? O Dr. Roberto explicou brevemente sobre as descobertas de Conceição e os resultados dos testes. Vocês estão me dizendo que acreditam que uma empregada da limpeza conseguiu algo que os melhores médicos do país não conseguiram? Disse Isabela com incredulidade. Estamos dizendo que encontramos uma forma de estimular respostas neurais no seu marido, respondeu o Dr. Roberto diplomaticamente. Isabela, interferiu uma voz fraca vinda da cama. Todos se viraram espantados. Antônio havia aberto os olhos e estava olhando diretamente para a esposa. Antônio, gritou Isabela, correndo até a cama. Meu amor, você está acordado. Mas Antônio fechou os olhos novamente e voltou ao estado anterior. O que aconteceu? Jane perguntou Isabela desesperada. Foi uma reação momentânea, explicou o Dr. Roberto, provavelmente estimulada pelos sons familiares. Conceição se aproximou tímida. Posso tentar cantar de novo, doutores? Não, disse Isabela rispidamente. Não quero essa mulher perto do meu marido. Senhora Pereira, interveio Júlia. Dona Conceição é a única pessoa que conseguiu provocar reações positivas no seu marido. Não me importa. Não aceito que uma estranha... Isabela... A voz fraca de Antônio voltou a ser ouvida. Deixe ela cantar. Desta vez, ele manteve os olhos abertos por mais tempo, olhando diretamente para Conceição. Conceição, disse ele com dificuldade. Continua cantando. Isabela ficou pálida. Como seu marido conhecia o nome daquela faxineira? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Antônio, como você conhece essa mulher? Perguntou Isabela com a voz trêmula. Antônio fechou os olhos novamente, mas Conceição se aproximou e começou a cantar suavemente. Aos poucos, ele voltou a abrir os olhos. Conceição, lembra da casa de Dona Josefa?
Conceição arregalou os olhos de surpresa. Seu Antônio? O Toninho da dona Josefa? Meu Deus do céu! Vocês se conhecem? Perguntou o Dr. Roberto intrigado. Conhecemos sim, doutor, disse Conceição com lágrimas nos olhos. Ele é o Toninho que morava na mesma rua que eu, lá em Caruaru. Minha mãe trabalhava na casa da mãe dele. Antônio tentou sorrir. Por isso, a música me tocou tanto. Sua mãe cantava para mim quando era criança. A revelação deixou todos no quarto em silêncio. Isabela não conseguia processar que seu marido bilionário havia crescido numa rua humilde do interior. Antônio nunca me contou sobre isso, disse ela em voz baixa. Talvez porque a senhora nunca perguntou sobre o passado dele, disse Conceição com simplicidade, sem malícia na voz. Conceição continuou cantando e Antônio foi gradualmente recuperando mais lucidez. Em alguns momentos, ele conseguia falar frases inteiras, sempre dirigindo-se principalmente a ela. Conceição, você ainda mora em Caruaru? Não, seu Toninho. Vim para São Paulo há muitos anos, quando meu marido faleceu. Trabalho aqui no hospital para sustentar minha filha e minha neta. E sua mãe, Dona Helena, partiu há 15 anos, seu Toninho. Mas sempre falava do senhor com carinho. Dizia que você era um menino especial. Antônio tentou mover a mão para alcançar a de Conceição. Sinto muito por nunca ter procurado vocês quando fiquei rico. Não precisa pedir desculpa. A vida levou cada um para um lado. Dr. Roberto observava aquela interação com fascínio médico e humano. É extraordinário como as conexões afetivas podem ativar centros neurais que permaneciam inativos, comentou com Júlia. Isabela, por sua vez, estava visivelmente incomodada com a intimidade entre seu marido e aquela mulher simples. Antônio, você precisa se concentrar em melhorar. Quando sair daqui, temos muitos assuntos importantes para resolver na empresa. Antônio olhou para a esposa com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Isabela precisa conhecer minha história real. Que história? Você sempre me disse que cresceu numa família de classe média. Menti. Tinha vergonha do passado. Conceição interveio delicadamente. Seu Toninho não precisa ter vergonha de onde veio. Sua mãe, Dona Josefa, era uma mulher trabalhadora e honesta. E o senhor sempre foi um menino bondoso. Bondoso? Perguntou Isabela com um riso amargo. Antônio, você é o homem mais ambicioso e calculista que eu conheço. O comentário da esposa fez Antônio fechar os olhos novamente, como se tivesse sido ferido pelas palavras. Senhora Isabela, disse Conceição com firmeza, seu marido precisa de palavras de carinho agora, não de críticas. Não aceito sermões de uma faxineira, retrucou Isabela rispidamente. O doutor Henrique decidiu intervir. Senhora Pereira, talvez seja melhor deixarmos Dona Conceição continuar o trabalho dela. Os resultados são inegáveis. Estão me dizendo que meu marido responde melhor a uma estranha do que a própria esposa? Estamos dizendo que Dona Conceição representa conexões neurais importantes para a recuperação dele, explicou o Dr. Roberto. Isabela saiu do quarto visivelmente irritada. Conceição continuou cuidando de Antônio, com o carinho de sempre, cantando e conversando sobre memórias da infância. Nos dias seguintes, a melhora de Antônio foi notável. Ele recuperou gradualmente a fala e os movimentos, sempre tendo Conceição por perto. A equipe médica estava impressionada com a rapidez da recuperação. Dona Conceição, disse o Dr. Roberto numa manhã, gostaríamos de documentar oficialmente este caso. A senhora salvou a vida deste homem. Eu só fiz o que meu coração mandou, doutor. Foi muito mais que isso. A senhora mostrou que a medicina não pode ignorar os aspectos emocionais e afetivos da cura. Enquanto isso, Isabela conversava no corredor com Eduardo Pereira, filho de Antônio, de um casamento anterior. O rapaz de 28 anos havia chegado de urgência de São Paulo quando soube que o pai estava acordando. Eduardo, precisamos conversar sobre essa situação, disse Isabela. Que situação, Isabela? Seu pai está sendo influenciado por uma faxineira.
Isso pode afetar as decisões dele sobre a empresa. Não entendo. Ouvi dizer que essa mulher salvou a vida dele. Eduardo, ela conhece segredos do passado dele que podem ser usados contra nós. Imagina se os sócios descobrem que seu pai cresceu na miséria. Eduardo ficou pensativo. Ele sempre soube que havia algo no passado do pai que nunca foi revelado. Isabela, se essa mulher salvou meu pai, acho que devemos ser gratos. Você não entende. Ela pode querer dinheiro, pode chantagear, ou pode simplesmente ser uma boa pessoa, interrompeu Eduardo. Naquele momento, eles ouviram risadas vindas do quarto de Antônio. Quando se aproximaram da porta, viram Conceição contando histórias engraçadas da infância, enquanto Antônio sorria genuinamente pela primeira vez em anos. Lembra quando você tentou subir na mangueira da Dona Rita e caiu bem em cima da galinha dela? Dizia Conceição rindo. Como eu poderia esquecer? Respondeu Antônio com os olhos brilhando. A galinha me perseguiu por 3 quarteirões. Eduardo nunca havia visto o pai daquela forma. Sempre o conhecera como um homem sério, focado apenas nos negócios. Ver aquele lado humano e divertido era uma revelação. Pai, disse Eduardo entrando no quarto. Eduardo, Antônio tentou se sentar na cama. Quero que conheça uma pessoa muito especial. Esta é Conceição Santos, a filha da Dona Helena, que cuidou de mim quando era criança. Eduardo estendeu a mão para Conceição. Muito prazer, Dona Conceição. Ouvi dizer que a senhora salvou meu pai. Que nada, menino. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Não é qualquer pessoa que conseguiria o que você fez, disse Antônio, olhando para Conceição com gratidão. Você me trouxe de volta a vida. Isabela observava a cena do corredor com crescente irritação. Sentia como se estivesse sendo excluída da vida do próprio marido. Dr. Roberto entrou no quarto para fazer a avaliação diária. Senhor Antônio, seus sinais vitais estão excelentes. Se continuar assim, logo poderá receber alta. Doutor, disse Antônio com mais firmeza na voz, quero que Conceição seja oficialmente incluída na minha equipe de recuperação. Pai, você não precisa. Preciso sim, Eduardo. Conceição me mostrou quem eu realmente sou. Conceição ficou emocionada. Seu Toninho, eu só quero que o senhor fique bem. Não preciso de nada mais. Conceição, você sempre foi humilde, mas agora quero retribuir o carinho que sua família me deu. Naquele momento, Júlia entrou no quarto com uma expressão preocupada. Dr. Roberto, preciso falar com o senhor. Eles saíram para conversar no corredor. Doutor, a administração do hospital está questionando a presença de Dona Conceição no tratamento. Dizem que é irregular. Irregular? Ela está salvando a vida do paciente. Eu sei, doutor, mas a senhora Pereira fez uma reclamação formal. Ela quer que Dona Conceição seja afastada. Dr. Roberto suspirou. Júlia, vamos ter que encontrar uma forma de formalizar a situação. Não podemos perder os progressos obtidos. Enquanto isso, no quarto, Antônio conversava com Eduardo sobre o que havia acontecido em sua vida. Filho, quando saí de Caruaru, tinha tanta raiva da pobreza que neguei minhas origens. Pai, não precisa se explicar. Preciso sim, me tornei uma pessoa que não reconheço, focado só em acumular riqueza. Você construiu um império, pai. Deve se orgulhar disso. Mas perdi minha essência, minha humanidade. Conceição me lembrou de quem eu era antes. Conceição, que estava organizando o quarto, parou para ouvir. Seu Toninho, o senhor sempre foi uma boa pessoa. Só se esqueceu disso por um tempo. Como você pode dizer isso, depois de eu ter ignorado vocês por tantos anos? Porque conheço seu coração desde criança.
Minha mãe sempre dizia que você seria especial e não estava errada. Você só tomou um caminho mais difícil. Eduardo estava comovido com aquela conversa. Começava a entender que havia muito sobre seu pai que desconhecia. Pai, gostaria de conhecer melhor sua história. Eduardo, quando sair daqui, quero mostrar para você onde cresci. Quero que conheça suas verdadeiras raízes. Naquele momento, Isabela entrou no quarto com o Dr. Henrique e um homem de terno que Eduardo não conhecia. Antônio, este é o Dr. Maurício Silva, psiquiatra do hospital. Vim trazê-lo para avaliar sua condição mental. Antônio olhou para a esposa com desconfiança. Por que preciso de avaliação psiquiátrica? Porque suas atitudes recentes sugerem que você pode não estar em plenas condições mentais para tomar decisões, disse Isabela friamente. Que atitudes? Essa obsessão por uma faxineira, essas histórias sobre o passado que nunca contou. Conceição se afastou discretamente, sentindo que estava causando problemas. Isabela, disse Eduardo firmemente, meu pai está lúcido e consciente. Eduardo, você não entende a gravidade da situação. Seu pai tem responsabilidades empresariais que não podem ser colocadas em risco. Dr. Maurício se aproximou de Antônio. Senhor Pereira, vou fazer algumas perguntas simples para avaliar suas funções cognitivas. Doutor, interrompeu Antônio, minhas funções estão perfeitas. O que não está perfeito é meu casamento. O comentário criou um silêncio tenso no quarto. Antônio, você não sabe o que está dizendo, disse Isabela com a voz trêmula. Sei, sim, pela primeira vez, em anos, sei exatamente o que estou dizendo. Dr. Roberto entrou no quarto naquele momento. Desculpem a interrupção, mas preciso informar que Dona Conceição foi temporariamente afastada de suas funções até resolvermos a situação administrativa. O quê? Exclamou Antônio tentando se levantar da cama. Pai, calma, disse Eduardo segurando-o. Conceição não pode ser afastada. Ela é essencial para minha recuperação. Antônio, disse Isabela, você precisa aceitar que sua dependência dessa mulher não é saudável. Dependência? Antônio olhou para a esposa com uma clareza que não tinha há anos. Conceição me mostrou que tipo de pessoa me tornei e não gosto do que vejo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, Conceição se aproximou da cama uma última vez. Seu Toninho, não se preocupe comigo. O importante é que o senhor está bem. Conceição, você não vai embora. Tenho uma proposta para fazer. Antônio, não, disse Isabela rapidamente. Conceição, quando eu sair daqui, quero que você trabalhe para mim como assessora especial. Assessora? Perguntou Conceição surpresa. Você me ensinou mais sobre humanidade em 2 semanas do que aprendi em 20 anos de negócios. Seu Toninho, eu não tenho estudo para isso. Você tem algo mais importante, sabedoria e coração. Isabela ficou pálida. Antônio, você não pode estar falando sério. Estou mais sério do que jamais estive na vida. Dr. Maurício observava atentamente toda a interação. Senhor Pereira, posso falar com o senhor em particular? Pode falar, na frente de todos, não tenho mais segredos. Como o senhor avalia sua situação matrimonial atual? A pergunta direta deixou todos tensos. Doutor, descobri que casei com uma mulher que não me conhece, de verdade, e que talvez nunca tenha me amado por quem realmente sou. Antônio, exclamou Isabela ofendida. Como pode dizer isso? Porque é a verdade. Isabela, você se casou com meu dinheiro, não comigo.
Isso é mentira. Então me diga, qual era meu brinquedo favorito na infância? Isabela ficou sem resposta. Ou me conte, qual é meu maior medo? Novamente silêncio. Conceição saberia responder essas perguntas porque ela me conhece há 40 anos. Eduardo estava processando toda aquela revelação familiar. Pai, o senhor está dizendo que quer se separar da Isabela? Estou dizendo que quero ser honesto comigo mesmo pela primeira vez em décadas. Dr. Maurício tomou notas de tudo. Senhor Pereira, suas respostas demonstram lucidez e coerência. Não vejo indícios de comprometimento mental. Isabela ficou desesperada. Doutor, ele está sendo influenciado. Senhora, influência não é doença mental. Seu marido está tomando decisões conscientes baseadas em reflexões próprias. Conceição se sentia desconfortável com toda aquela situação. Seu Toninho, talvez eu devesse ir embora para o senhor se concentrar na sua família. Conceição, você é minha família, mais do que muitas pessoas que dividem meu sobrenome. Eduardo se aproximou de Conceição. Dona Conceição, gostaria de conhecer melhor a história do meu pai. A senhora poderia me contar? Claro, menino. Seu pai era um garoto muito especial. Sempre ajudava os mais velhos, cuidava dos animais feridos. Eu nunca soube dessa parte da vida dele. Ele era conhecido como o menino mais bondoso do bairro, conseguiu dizer Antônio com a voz mais firme. Mas quando vim para São Paulo, enterrei essa pessoa. Por quê, pai? Porque achava que bondade era sinônimo de fraqueza, que para ter sucesso precisava ser duro e calculista. Conceição balançou a cabeça. Seu Toninho, bondade nunca é fraqueza. É a maior força que uma pessoa pode ter. Isabela não aguentava mais ouvir aquela conversa. Antônio, quando você sair daqui, espero que tenha recuperado o bom senso também. Já recuperei, Isabela, por isso não posso mais fingir que nosso casamento tem base sólida. Você está sendo influenciado por uma pessoa que apareceu do nada. Conceição não. Apareceu do nada. Ela sempre esteve na minha memória. Eu que escolhi esquecê-la. Dr. Roberto retornou ao quarto. Senhor Antônio, resolvi a situação administrativa. Dona Conceição pode continuar acompanhando sua recuperação oficialmente. Como? Perguntou Isabela alarmada. Ela será registrada como terapeuta ocupacional voluntária. Sua função será auxiliar na reabilitação social e emocional do paciente. Antônio sorriu pela primeira vez com verdadeira alegria. Conceição aceita. A função? Se for para ajudar o senhor, aceito qualquer coisa. Então, quando eu sair daqui, quero que me ajude a reconstruir minha vida de uma forma mais verdadeira. Nos dias seguintes, a recuperação de Antônio acelerou drasticamente. Com Conceição ao seu lado, ele não apenas recuperou as funções físicas, mas também começou a redescobrir aspectos de sua personalidade que havia enterrado há décadas. Eduardo passou a visitar o pai diariamente, fascinado pelas histórias que Conceição contava sobre a infância dele. Dona Conceição, meu pai realmente costumava ajudar as pessoas da comunidade? Ajudava sim. Quando chovia muito e as casas mais humildes alagavam, seu pai era o primeiro a aparecer com baldes e panos para ajudar na limpeza. E ele gostava de estudar? Adorava. Sua mãe, Dona Josefa, trabalhava como costureira para pagar os estudos dele. Sonhava em vê-lo formado. Antônio ouvia essas histórias com emoção crescente. Conceição, minha mãe, conseguiu ver meu sucesso, mas não. Conseguiu ver o tipo de pessoa que me tornei depois. Dona Josefa ficaria orgulhosa do sucesso do senhor, mas ficaria triste por ver que o senhor se esqueceu da bondade que ela plantou no seu coração. Posso ainda recuperar essa bondade? Claro que pode, seu Toninho. Nunca é tarde para voltar às nossas raízes. Eduardo estava emocionado com aquelas revelações. Pai,
Gostaria muito de visitar Caruaru com o senhor quando estiver melhor. Eduardo, seria maravilhoso. Mostrar para você de onde viemos. Isabela, percebendo que estava perdendo o controle da situação, decidiu tomar uma atitude drástica. Procurou um advogado especialista em interdição judicial. Doutor Marcelo, preciso de sua ajuda. Meu marido está sendo manipulado por uma funcionária do hospital. Senhora Pereira, me explique melhor a situação. Ele quer dar cargos importantes para uma faxineira. Está questionando nosso casamento, falando em mudar totalmente de vida. Isso aconteceu depois do acidente? Sim. Ele alega que essa mulher o conhece desde a infância, mas nunca a mencionou em 20 anos de casamento. E os médicos, o que dizem sobre o estado mental dele? O psiquiatra disse que ele está lúcido, mas eu acho que não avaliou direito. O advogado ficou pensativo. Senhora Pereira, será difícil provar incapacidade mental se ele está clinicamente recuperado, mas posso investigar se há influência indevida. Faça o que for necessário. Não posso deixar que anos de construção patrimonial sejam destruídos por um capricho. Enquanto isso, no hospital, Antônio estava cada dia mais forte e decidido. Conceição, quando sair daqui, quero fazer algumas mudanças importantes na empresa. Que tipo de mudanças, seu Toninho? Quero criar um programa social para ajudar famílias, como a nossa era em Caruaru. Eduardo aplaudiu a ideia. Pai, acho uma iniciativa fantástica. Eduardo, você gostaria de coordenar esse projeto? Seria uma honra, pai. E Conceição, você poderia nos ajudar. Conhece as necessidades reais das famílias pobres. Seu Toninho, seria um sonho poder ajudar outras pessoas como a gente foi um dia. Dr. Roberto entrou no quarto para dar a notícia que todos esperavam. Senhor Antônio, seus exames estão perfeitos. Pode receber alta amanhã. Obrigado, doutor. Obrigado por acreditar na Conceição. Dona Conceição nos ensinou que a medicina não pode ignorar o poder das conexões humanas. Naquela noite, Conceição estava arrumando os pertences de Antônio quando ele lhe fez uma proposta inesperada. Conceição, há algo que preciso te pedir. O que é, seu Toninho? Quando era criança, sempre sonhei em ter você como irmã mais velha. Você sempre cuidou de mim. E eu sempre te considerei como um irmão mais novo. Então, aceita ser, oficialmente, parte da minha família. Conceição não entendeu. Como assim? Quero que seja minha irmã adotiva. Legal. Oficialmente. Conceição ficou emocionada até as lágrimas. Seu Toninho, o senhor não precisa disso para... Preciso sim, preciso consertar todos os erros que cometi, começando por reconhecer quem sempre foi família para mim. Eduardo ficou emocionado com a proposta do pai. Pai, acho uma ideia linda. Eduardo, isso significa que Conceição seria sua tia oficial. Seria uma honra tê-la como tia. No dia seguinte, quando Antônio estava pronto para deixar o hospital, Isabela apareceu com uma surpresa desagradável. Antônio trouxe uma segunda opinião médica sobre sua condição. Que segunda opinião? Dr. Fernando Augusto, neurologista do Hospital Albert Einstein. O médico se aproximou. Senhor Pereira, gostaria de fazer uma avaliação neurológica mais detalhada antes de sua alta. Antônio percebeu que aquilo era uma tentativa de Isabela de questionar sua capacidade mental. Doutor, faça todos os exames que quiser. Estou totalmente lúcido. Dr. Fernando realizou uma bateria de testes neurológicos e psicológicos durante 2 horas. O resultado foi conclusivo. Antônio estava em perfeitas condições mentais. Senhor Pereira, seus resultados são excelentes. Não há qualquer indício de comprometimento cognitivo. Isabela ficou visivelmente frustrada. Doutor, mas as mudanças drásticas de comportamento... Senhora,
Mudanças de prioridades após experiências traumáticas são normais e não indicam doença mental. Antônio olhou para Isabela com tristeza. Isabela, você realmente tentou me internar? Eu só queria proteger você de decisões impulsivas. A única decisão impulsiva que tomei foi me casar contigo sem te conhecer de verdade. Eduardo tentou mediar a situação. Pai, Isabela, vocês podem conversar com calma em casa. Eduardo, não vou para casa com ela. Vou ficar num hotel até resolver a situação. Antônio, você não pode estar falando sério, disse Isabela desesperada. Nunca falei tão sério na vida. Conceição se sentia culpada por toda aquela situação familiar. Seu Toninho, talvez eu devesse me afastar para vocês resolverem suas questões. Conceição, você não tem culpa de nada. Estes problemas existiam há muito tempo. Você apenas me deu coragem para enfrentá-los. Antônio saiu do hospital acompanhado por Eduardo e Conceição. Isabela ficou para trás, vendo seu mundo desmoronar. No hotel onde se hospedou, Antônio começou a planejar as mudanças que queria fazer em sua vida. Conceição, mesmo relutante, aceitou se hospedar numa suíte próxima para poder ajudá-lo. Conceição, amanhã quero ir até Caruaru com você e Eduardo. O senhor tem certeza? É uma viagem longa para quem acabou de sair do hospital. Preciso fazer essa viagem. Preciso me reconciliar com meu passado. Eduardo estava ansioso para conhecer as origens da família. Pai, a casa onde o senhor morava ainda existe? Não sei. Faz mais de 20 anos. Que não. Volto lá. A casa da minha mãe ainda existe, disse Conceição. Minha irmã Francisca mora lá até hoje. Francisca, exclamou Antônio. A Chiquinha, como ela está? Está bem. Tem uma família grande. Sempre pergunta de você quando converso com ela. Ela se lembra de mim? Claro que se lembra. Você era o menino mais popular da rua. No dia seguinte, os três embarcaram para Caruaru. Durante a viagem, Conceição contou mais histórias da infância, ajudando Antônio a recordar momentos que havia esquecido. Seu Toninho, lembra quando você ensinou meu irmão caçula a andar de bicicleta? João, como está? O João. Infelizmente partiu há 5 anos, mas sempre falava de você com carinho. Antônio ficou triste com a notícia. Conceição, perdi tanto tempo longe de vocês. O importante é que voltou agora. Quando chegaram a Caruaru, a emoção de Antônio foi visível. A cidade havia crescido, mas ainda mantinha características que ele reconhecia. Pai, como é estar de volta depois de tanto tempo? É estranho, mas libertador. Eles foram direto à antiga rua onde moravam. A casa de Conceição ainda estava lá, simples, mas bem cuidada. Francisca, agora uma mulher de 58 anos, os recebeu com lágrimas nos olhos. Toninho, meu Deus, como você está diferente. Antônio se emocionou ao vê-la. Chiquinha, você continua igual. Mentiroso, estou velha e gorda, disse ela rindo. Eduardo observava aquele reencontro com fascínio. Via um lado do pai que jamais conhecera. Tia Francisca, disse ele, pode me contar como era meu pai quando criança? Seu pai era o orgulho da rua, inteligente, bondoso, sempre ajudando todo mundo. Conceição levou Antônio para ver a casa onde ele havia morado. O local agora abrigava uma pequena mercearia, mas a estrutura era a mesma. Lá era meu quarto, disse ele apontando para uma janela pequena. E lá embaixo era onde sua mãe costurava, complementou Conceição. Minha mãe trabalhou tanto para me dar uma vida melhor. E conseguiu, seu Toninho. O senhor tem que se orgulhar do que construiu. Mas me esqueci do que ela me ensinou sobre ser uma boa pessoa.
Eduardo se aproximou do pai. Pai, nunca é tarde para honrar os ensinamentos dela. Durante os 3 dias que passaram em Caruaru, Antônio visitou antigos vizinhos, reviu lugares da infância e, principalmente, reconectou-se com suas origens. A cada conversa, a cada história recordada, ele se sentia mais próximo da pessoa que havia sido antes da riqueza mudar sua perspectiva. Conceição, obrigado por me trazer de volta para casa. Esta sempre foi sua casa, seu Toninho. O coração da gente sempre lembra onde a gente é feliz de verdade. No último dia, em Caruaru, Antônio tomou uma decisão importante. Eduardo, Conceição, quero comprar toda esta quadra e transformar num centro comunitário. Pai, sério? Sério. Quero que crianças pobres tenham as mesmas oportunidades que eu tive, mas sem precisar sair de suas raízes. Conceição ficou emocionada. Seu Toninho, isso seria maravilhoso para a comunidade. E você seria a coordenadora do projeto? Eu? Mas seu Toninho? Conceição, você conhece as necessidades reais das pessoas melhor que qualquer especialista. Eduardo apoiou completamente a ideia. Pai, podemos começar a trabalhar nisso assim que voltarmos para São Paulo. Quando retornaram à capital, Antônio colocou seus advogados para iniciar o processo de separação de Isabela e começou a reestruturar sua empresa para incluir projetos sociais. Isabela não aceitou bem a separação e tentou brigar pela divisão dos bens, mas Antônio foi generoso e deixou que ela ficasse com uma parte significativa do patrimônio. Isabela, não guardo mágoa de você, apenas descobri que somos pessoas incompatíveis. Antônio, você está jogando fora 20 anos de casamento por causa de uma faxineira. Estou salvando o resto da minha vida graças a uma amiga verdadeira. O processo de adoção de Conceição como irmã foi concluído 6 meses depois. A cerimônia foi simples, mas emocionante, com Eduardo, Márcia, filha de Conceição, e a neta dela como testemunhas. Conceição Santos Pereira, disse o juiz. Agora vocês são oficialmente irmãos. Antônio e Conceição se abraçaram emocionados. Obrigado por me salvar, irmã. Obrigada por me aceitar na sua família, irmão. Eduardo estava radiante. Agora posso chamar você oficialmente de tia Conceição. O centro comunitário em Caruaru foi inaugurado 1 ano depois. Oferecia educação, capacitação profissional, assistência médica e atividades culturais para toda a comunidade. Conceição se mudou para lá para coordenar o projeto, realizando um sonho de retornar às suas origens com condições de ajudar outras pessoas. Antônio visitava Caruaru mensalmente e estava irreconhecível. Havia recuperado a simplicidade e a bondade da juventude, sem perder a inteligência e determinação que o fizeram bem-sucedido nos negócios. Tia Conceição, disse Eduardo durante uma dessas visitas, obrigado por devolver meu pai para mim. Seu pai sempre esteve aí, Eduardo, só estava perdido por um tempo. Antônio ouviu a conversa e se aproximou. Conceição, posso te fazer uma confissão? Claro, irmão. Quando estava no hospital, em coma, eu ouvia tudo, mas não conseguia reagir. Até você começar a cantar. Sério? Sua voz me lembrou de quem eu realmente era e me deu forças para lutar e voltar. Então minha mãe estava certa quando dizia que a música pode tocar a alma das pessoas. Sua mãe e você me salvaram 2 vezes na vida. Uma quando era criança e outra quando me perdi no caminho. 2 anos depois da recuperação de Antônio, o Centro Comunitário de Caruaru havia se tornado modelo para outras cidades. Eduardo coordenava a expansão do projeto para diferentes estados, sempre com Conceição como consultora principal. Antônio havia encontrado um novo amor, Maria Luísa, uma professora de 50 anos que trabalhava no centro comunitário.
Ela o conheceu já transformado e se apaixonou pelo homem simples e bondoso que ele se havia tornado novamente. Conceição, disse Antônio durante uma festa no centro, quero te agradecer mais uma vez. Pelo que agora, irmão? Por me mostrar que nunca é tarde para voltar a ser quem realmente somos. Você sempre foi uma boa pessoa, seu Toninho. Só precisava se lembrar disso. E você sempre foi minha família. De verdade. Eduardo se aproximou com a esposa e os 2 filhos pequenos. Pai, as crianças querem ouvir a história de como a tia Conceição salvou o vovô. É uma história longa, mas posso resumir dizendo que o amor e a amizade verdadeira podem fazer milagres e que a música da nossa alma nunca se perde completamente, complementou Conceição. Às vezes só precisa de alguém para ajudar a gente a lembrar da melodia. Antônio olhou ao redor, vendo as crianças brincando, as famílias felizes, os jovens estudando e sentiu uma paz que não experimentava há décadas. Conceição, obrigado por me ensinar que riqueza, de verdade, é ter pessoas que nos amam pelo que somos, não pelo que temos. E obrigada por me mostrar que nunca devemos desistir das pessoas que amamos, mesmo quando elas se perdem pelo caminho. Eduardo observava aquela conversa entre o pai e a tia e refletia sobre como uma simples faxineira havia transformado não apenas a vida de Antônio, mas de toda a família. Tia Conceição, disse ele, a senhora sabia que ia conseguir ajudar meu pai quando começou a cantar para ele? Não sabia, não. Só fiz o que meu coração mandou. Às vezes é isso que a gente precisa, seguir o coração sem pensar muito. E às vezes, disse Antônio, precisamos de alguém que nos conheça, de verdade, para nos lembrar de quem somos. Maria Luísa se juntou ao grupo. Antônio, você precisa contar para as crianças como era quando pequeno. Conceição conta. Melhor que eu. Ela lembra de tudo. É porque essas memórias são preciosas para mim, disse Conceição. Guardar boas lembranças das pessoas que amamos é um tesouro que ninguém pode roubar. Naquela noite, enquanto a festa continuava no centro comunitário, Antônio e Conceição se sentaram na varanda para conversar em particular. Irmão, você está feliz de verdade? Conceição, nunca fui tão feliz na vida. E tudo isso começou quando você cantou aquela música no hospital. Quem diria que Luar do Sertão ia mudar nossas vidas? Não foi a música, né? Foi você. Foi sua coragem de acreditar quando todos haviam desistido. Eu nunca poderia desistir de você, seu Toninho. Você sempre foi especial para mim. E você sempre foi minha família. Mesmo quando eu me esqueci disso. Os 2 ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som da festa e observando as estrelas no céu de Caruaru. Conceição, posso te contar um segredo? Claro. Quando estava no coma, eu sonhava com nossa infância. Era como se minha alma estivesse me lembrando de quem eu era antes de me perder. Talvez sua alma nunca tenha se perdido. Talvez só tenha ficado quietinha, esperando a hora certa de acordar. E você foi o alarme que me acordou. Conceição riu. Que comparação engraçada. Mas é verdade. Sua voz me trouxe de volta à vida. E sua amizade me trouxe de volta ao lugar onde eu sempre quis estar, cuidando das pessoas que amo. Eduardo apareceu na varanda. Pai, tia Conceição, as crianças estão perguntando se vocês vão contar mais histórias. Vamos sim, disse Antônio levantando-se. Conceição, tem tantas histórias boas para contar. E agora temos muitas histórias novas para criar juntos, disse Conceição.
Os três voltaram para a festa, onde Conceição começou a contar para as crianças como havia conhecido Antônio quando eram pequenos. As crianças ouviam fascinadas e Antônio completava a narrativa com detalhes que ia recordando. Tio Antônio, perguntou uma das crianças, por que o senhor foi embora de Caruaru? Porque achava que precisava ir longe para ser alguém importante, mas descobri que a gente já é importante quando tem pessoas que nos amam. E por que o senhor voltou? Porque a tia Conceição me ensinou que nossa casa está onde nosso coração é feliz. Conceição sorriu para Antônio. E nosso coração é feliz quando a gente pode ajudar outras pessoas a serem felizes também. A festa continuou até tarde, com música, dança e muitas histórias. Quando todos foram embora, Antônio, Conceição e Eduardo ficaram arrumando o centro comunitário. Pai, disse Eduardo, o senhor tem ideia do impacto que causa na vida das pessoas? Eduardo, o impacto é da Conceição e de todos vocês que acreditam no projeto. Não é só o projeto, pai, é a forma como o senhor mudou. Virou uma inspiração. A inspiração é saber que nunca é tarde para começar de novo e que a gente nunca deve ter vergonha das nossas origens, disse Conceição. Elas são o que nos fazem únicos. Conceição, obrigado por me ensinar a ter orgulho de onde vim. E obrigada por me mostrar que podemos usar nosso sucesso para levantar outras pessoas. Eduardo observava aquela troca de agradecimentos entre o pai e a tia e sentia-se privilegiado por ter testemunhado aquela transformação. Vocês dois são provas de que o amor verdadeiro pode curar qualquer coisa, disse ele emocionado. Eduardo, o amor da família, da amizade verdadeira é a medicina mais poderosa que existe. É por isso que eu nunca desisti do seu pai, disse Conceição. Sabia que o menino bondoso ainda estava lá dentro, só precisava de ajuda para sair. Naquela noite, quando cada um foi para sua casa, Antônio refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em apenas 2 anos. De um bilionário frio e solitário, havia se transformado em uma pessoa realizada, cercada de amor e propósito. Conceição, em sua casa simples mas confortável em Caruaru, agradeceu por ter tido coragem de seguir sua intuição e cantar para aquele homem no hospital. Nunca imaginou que aquele gesto simples mudaria a vida de tanta gente. Eduardo, de volta a São Paulo, contou para a esposa sobre mais um dia especial no centro comunitário. Maria, é incrível como meu pai se transformou. É como se tivesse ressuscitado. Na verdade, foi isso que aconteceu. Ele ressuscitou para a vida de verdade. E tudo começou com uma música. Não, começou com amor. A música foi só o instrumento. Passaram-se mais alguns anos e o projeto do centro comunitário havia se espalhado por todo o Nordeste. Antônio havia se tornado uma referência em responsabilidade social empresarial, sempre creditando todo o sucesso à Conceição e aos ensinamentos que ela lhe havia transmitido. Durante a inauguração do 10º Centro Comunitário em Salvador, Antônio foi convidado a falar para um auditório lotado de empresários e jornalistas. Há 5 anos, eu estava em coma, num hospital, um homem rico, mas vazio. Foi quando uma faxineira me ensinou o verdadeiro significado da riqueza. A plateia ouvia atentamente. Conceição Santos me mostrou que riqueza não está no que acumulamos, mas no que dividimos. Não está no que guardamos, mas no que doamos. Não está no que conquistamos, mas no que construímos junto com outras pessoas. Os aplausos foram emocionados. Por isso, dedico este projeto e toda minha nova vida à mulher que me ensinou a ser rico, de verdade. Minha irmã, Conceição. Conceição, que estava na primeira fila, estava emocionada até as lágrimas. Depois do evento,
Os dois conversaram em particular. Seu Toninho, o senhor não precisava me dar todo esse crédito. Precisava sim, porque é a verdade. Você me salvou em todos os sentidos. Nós nos salvamos mutuamente. Você também mudou minha vida. Como? Me mostrou que nunca devemos desistir das pessoas que amamos e me deu a oportunidade de realizar meu sonho de ajudar outras famílias. Conceição, você sabe qual é o meu maior orgulho? Qual? Não é ter construído um império empresarial. É ter você como irmã. E meu maior orgulho é ter ajudado você a se reencontrar. Conceição, prometo que nunca mais vou me esquecer de quem sou. E eu prometo que nunca vou deixar você esquecer. Os dois se abraçaram sabendo que aquela amizade havia resistido ao tempo, às diferenças sociais e a todas as adversidades. Fim da história. Agora conte para nós o que achou desta história emocionante e de onde você está nos assistindo. Se ficou tocado com a transformação do Antônio e a bondade da Conceição, deixe seu comentário sincero. Você acredita que nunca é tarde para mudarmos e nos reconectarmos com nossa essência? Adoramos ler suas reflexões. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias inspiradoras como esta.